Queridos amigos, uma imensa alegria iniciarmos o nosso curso de funções e hoje nós começamos com a nossa aula zero, tá certo? Bom, por que aula zero? Porque nós ainda não vamos entrar no tópico de funções mesmo. Nós vamos entrar num tópico introdutório que é o de conjuntos numéricos, tá certo? E aqui nós vamos começar trabalhando com alguns conjuntos. Nós vamos pegar os 4 conjuntos fundamentais, né, para o nosso estudo, né? Não vamos trabalhar com complexo, nada disso, né? Nós vamos pegar a importância desses conjuntos aqui que vamos trabalhar, tá certo? Bom, o primeiro conjunto aqui é o conjunto dos naturais. Bom, e ele envolve esses números aqui, 1, 2, 3, e ele é denotado aqui, né, por essa letra aqui, N, certo? Então, esses aqui são alguns elementos do conjunto dos naturais, tá bom? O segundo conjunto é o conjunto dos inteiros, tá certo? E ele envolve esses números aqui. É os naturais com os inversos aditivos dele e o zero. Quem são os inversos aditivos? Quem é o inverso aditivo do 1? É o menos 1. Quem é o inverso aditivo do 2? É o menos 2. Tá certo? E ele, a gente utiliza essa letra Z aqui, ó. Bonitona aqui. Tá certo? Bom, o terceiro conjunto é o dos racionais. E aí, dentro dos racionais, nós vamos ter o quê? Razões. Tá certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? O menos meio, o meio. Então, 3 meios também é um exemplo. O 4 quintos é um exemplo de número racional. Tá certo? As dízimas periódicas também são números racionais. Tá certo? O que não vai ser racional vai ser chamado de número irracional, que é um número que eu não consigo trazer de novo para a fração. Tá certo? As dízimas periódicas, se nós manipularmos, nós conseguimos transformar aquela dízima em uma fração. O número irracional, não. Eu não tenho como fazer isso. Por exemplo, o raiz de 2, que está aqui embaixo, né? E vale dizer que os números racionais, eles são denotados aqui por essa letra Q, aqui, tá certo? Então, quando nós vamos falar de números racionais, nós usamos o Q, tá bom? E o conjunto dos reais, ele também engloba o conjunto dos irracionais, tá certo? Que esses números que eu acabei de falar, que é o raiz de 2, o π, o número de Euler, tá certo? Então, todos eles estão dentro do conjunto dos reais, tá bom? E dentro desse conjunto dos reais nós temos esses números aí que eu não tenho como trabalhar eles como razão, tá certo? Como uma fração, também pode se dizer assim. Bom, e aí nós chegamos aqui a uma exemplificação aqui, porque dentro dessa bolinha aqui eu tenho os números naturais, o conjunto dos naturais, tá certo? Então, dentro dos conjuntos naturais eu tenho 1, 2, 3 e assim por diante. Tem uma treta aí que eles falam que se o zero ele é dos naturais ou não. Para não entrar nessa discussão, eu já deixei fora e botei o zero só para dentro dos inteiros. Tá certo? Então, e os inteiros? Os inteiros são os números negativos, ou seja, os inversos aditivos dos naturais e também os naturais. Então, você pode reparar aqui, do jeito que está o nosso esquema aqui, que os números naturais, eles estão dentro do meu conjunto dos inteiros. Tá certo? E o que engloba os inteiros? Os números racionais também vão englobar ali os inteiros. Então, aqui, olha só, os números inteiros, dentro dos números racionais, me desculpe, eu também tenho os números inteiros. Tá certo? Bom, e dessa mesma forma, os números reais aqui, utilizamos essa letra Rzinha ali, os números reais. Bom, eles também englobam os números os números racionais, os números inteiros, os números naturais. Então, o que é o conjunto dos reais, que é o nosso foco? Já vou deixar bem claro aqui, o nosso foco são os números reais. Os números reais são os números racionais mais os números irracionais, tá certo? Bom, continuando aqui. Bom, como denotar esses conjuntos? Bom, o conjunto dos naturais,
ele é um conjunto discreto. O que é um conjunto discreto? Ele segue assim, 1, 2, 3, 4. Um conjunto que não é discreto é um conjunto contínuo, que a gente vai ver que são os racionais. Os racionais, eles são contínuos, tá certo? Então, eles não são discretos. Bom, e aí a gente vê aqui, os naturais eu posso fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, e a gente denota eles por umas chaves. A gente coloca todo mundo dentro de chaves e fala que eu estou denotando ali o conjunto. E também através de uma reta, tá certo? Mas a gente tem que avisar que essa reta aqui, ela pertence aos naturais, tá certo? Então, eu sei que dentro dessa reta aí, eu não tenho valores aqui intermediários. Entre o 2 e o 3, por exemplo, eu não tenho nada ali, tá bom? Bom, e para denotar uma quantidade finita? Porque nós vemos aqui que o conjunto dos naturais ele vai até o infinito. E se eu quero uma quantidade finita? Eu faço isso aqui, ó. N pertence aos naturais, tá o quê? E todo mundo dentro de chaves, claro. Tal que N é igual a 1, 2, 3 pontinhos até o 15. Porque eu já falei que N pertence aos naturais. Então, eu não preciso ficar falando, eu não preciso ir até o 15. Por exemplo, imagina se eu quero ir até o 500. Eu não preciso escrever até o 500. Eu falo, vai 1, 2, 3, até o 500. Eles já sabem quais são os números que ali estão envolvidos, tá? Isso aí, na matemática, a gente já sabe disso. Tá bom? Através de uma reta também. Não. Aqui embaixo é o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros, ele também é aqui dentro de chaves, de menos infinito até o infinito, porque eu tenho os inversos aditivos, tá certo? E também numa reta. E aí eu trabalho aqui com menos 2, menos 1, 0, 1, tá certo? E eu sei sempre que eu não tenho valores aqui intermediários. Tá bom? E agora nós chegamos ao conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, a gente vai entrar naquele problema. Eu tenho uma infinidade de números entre um e outro. Por exemplo, eu peguei aqui o 0 e 1. 0 e 1 aqui, entre 0 e 1. Então, eu falei que x está entre 0 e 1. Tá certo? Deixa eu escrever isso aqui, né? Melhor. X está entre 0 e 1. Tá certo? Então, se x está entre 0 e 1, eu tenho aqui infinitos valores aqui no meio. Ó, entre 0 e 1 aqui. Aqui, 0 e 1. Aqui no meio eu tenho infinitos valores. Eu tenho aqui, por exemplo, divide isso aqui no meio. Então, aqui eu tenho meio. E entre meio e 1, eu tenho aqui um quarto. E entre 1 quarto e 1, eu tenho aqui 1 oitavo. Depois eu tenho 1 sobre 16 avos. E depois eu tenho 1 sobre 32 avos. E assim vai infinitamente. Tá certo? Mais uma hora a gente chega no 1. Por um teorema, a gente vê que soma de números de frações infinitas, nós chegamos ao infinito, né? Se eu somar infinitamente frações, eu vou até o infinito. Tá bom? Isso é um teorema aí, que a gente vê aí na matemática. Tá certo? E nós também utilizamos a reta, que é isso aqui. Então, só que qual que é a diferença dessa reta para as outras? É que eu tenho valores aqui, ó, valores intermediários. E nós sabemos que os racionais envolvem isso aqui, ó, menos 3 meios, o meio, tá certo? Então, nós temos que sempre quando nós pensarmos em racionais, nós temos que lembrar disso, tá certo? Eu tenho ali valores intermediários, eu tenho ali frações, e elas formam um conjunto infinito de pontos. Tá certo? E aí nós temos um subconjunto dos racionais, que é todos os racionais diferentes de zero. Porque futuramente a gente vai ver, eu tô pouco me lixando em falar quem é o conjunto. Aqui eu já tô falando quem é. Então isso aqui você já pode usar, tá certo? O foco é você saber distinguir. Então, por exemplo, eu te dou um problema lá, aí você vai falar assim, então determine aí o teu conjunto A aí. A pertence aos racionais, por exemplo. É isso que eu quero saber. E aqui eu já estou entendendo quem está dentro dos racionais. Tá certo? Então a gente coloca aqui os racionais numa reta aqui. E um subconjunto importante dos racionais são os racionais diferentes de zero.
certo? Que é esse asteriscozinho aqui. Quando eu coloco aqui o Qzinho aqui, asterisco, eu estou falando o seguinte, eu estou pegando todos os racionais, tirando o zero. Então, eu não quero zero. Tá certo? Então, bom, vamos seguir. E agora aqui nós chegamos ao ponto auge da nossa aula, e esse aqui é o foco, que é o conjunto dos reais. Tá certo? E no conjunto dos reais nós também usamos uma reta. Então, nós também temos uma reta aqui, demonstrando os valores dos reais. E ela vai infinitamente para lá, infinitamente para cá. Tá certo? Então, aqui tem infinito e aqui tem menos infinito. Tá bom? E essa reta ela pode ser descrita assim. R é igual a, abre parênteses, menos infinito, até infinito, fecha parênteses. O que é o parênteses? O parênteses, eu estou falando o seguinte, olha só, eu estou pegando até um valor muito próximo, mas eu não estou pegando aquele valor. Por exemplo, né? Aqui, né? Vamos utilizar aqui a notação de parênteses aqui. Então, ou seja, eu estou chegando até um valor muito perto aqui do meu sustenido, do meu asterisco, e aqui eu estou chegando a um valor muito perto do meu sustenido, mas eu não estou pegando eles, tá certo? Mas eu falei que a reta real vai de menos infinito até infinito. Por que eu não posso usar então o colchete? Porque o colchete é quando eu incluo o valor, quando esse valor aqui está incluído. A gente vai ver ali naquele exemplo ali embaixo ali. Tá certo? Porque o menos infinito até o infinito, o que é o infinito? O infinito é um número que eu nunca consigo chegar. Então eu não posso colocar um colchetes aqui, tá certo? Eu não posso colocar um colchetes aqui, porque eu estou falando que eu estou incluindo o infinito. Só que infinito é um número que eu nunca chego, então eu não posso incluir ele. Tá certo? Bom, então vamos ver aqui um subconjunto dos reais, que é esse subconjunto x aqui, que vai de menos 1 até 1. Bom, se eu estiver incluindo ali o 1, tá certo? Eu uso uma bolinha fechada aqui na minha reta, significa que eu estou incluindo esses valores aqui. E aí eu ia denotá-los assim. Ó, o meu conjunto x pertence aos reais e ele, aqui abre colchetes, vai de menos 1 até 1. Beleza? E agora, tem um outro porém. Eu posso usar aqui, deixa eu traçar uma outra reta aqui. Eu posso traçar aqui, né, eu falo aqui de menos 1 a 1, e eu posso usar uma bolinha aberta. Se eu usar uma bolinha aberta, significa que eu não estou incluindo esses valores. Então, quem eu vou usar? Significa que eu pego valores aqui, intermediários, mas o menos 1 e o 1 mesmo eu não pego. Então, bolinha aberta. Tá certo? Então, quem eu vou usar aqui no lugar dos colchetes? Eu uso os parênteses. Significa que eu não estou incluindo o menos 1 e o 1. Tá certo? Ou então, outra forma também, é o colchetes ao contrário. Então, x pertence aos reais, tá o quê? X não envolve nem o menos 1, nem o 1, mas valores que estão entre eles. Tá bom? Bom, e agora nós vamos pegar aqui alguns subconjuntos muito importantes. Ou então, vale lembrar também que eu posso também denotar por chaves. Como que eu faço ele utilizando chaves? X pertence aos reais, tal que x aqui no centro vai de menos 1 até 1 englobando. Então aqui eu teria uma bolinha aberta. Menor ou igual. Tá certo? Então se eu coloco aqui ao invés de um menor ou igual, o menor, significa que eu tenho bolinhas abertas ali. Então eu não estou incluindo nem o 1, nem o menos 1. Tá bom? Enfim, isso é só questão de notação, tá? Alguns subconjuntos muito importantes são esses aqui. Olha, os reais diferentes de zero. Como que eu vou denotar eles? X pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Por quê? Imagine que eu tenho o seguinte, 1 sobre x. Se eu coloco um zero aqui, eu tenho isso aqui, 1 sobre 0.
Só que 1 sobre 0 dá indeterminação. Então, eu não posso utilizar esse zero. Então, eu quero todos os reais diferente de zero. Certo? Aqui, o outro subconjunto muito importante são os reais positivos. E tirando do zero. Ou então, se eu quiser só os reais positivos, aqui, se eu tivesse assim, reais positivos. Eu estou incluindo o zero aqui. Tá certo? Então, eu quero isso aqui, ó. X pertence aos reais, tá o quê? X maior ou igual que zero. Só que aqui eu estou tirando os reais. Eu podia colocar assim também. Tô tirando zero, perdão. Então, x maior que zero. Para não utilizar essa notação aqui, de botar o mais aqui, o asterisco aqui em cima, eu coloco o mais aqui em cima e eu estou falando a mesma coisa. Tá certo? Bom, e vale também para os reais negativos. Então, o x pertence aos reais, aqui eu coloco um menos, né? Os reais negativos são iguais a x pertence aos reais, tal que eu pego x menor que zero. E se estivesse aqui embaixo? Vou tirar aqui. Se estivesse aqui embaixo, eu ia incluir o zero. Certo? Então, os valores de x menores ou iguais que zero. Tá bom? Então, essa aqui foi a nossa aula, a nossa abertura do nosso curso de funções. Bom, esse curso está envolvendo um projeto que vocês vão achar lá no final da descrição. Vocês vão lá na descrição e vocês vão encontrar lá algo chamado Laboratório Maple. Então, no final do nosso curso, ele vai te capacitar a você trabalhar com esse Laboratório Maple. E aí você vai utilizar dentro das suas condições. Se você tiver um Maple mesmo, né, um Maple potente, você vai conseguir fazer tudo. Mas se você tiver um Maple Calculator, você vai conseguir fazer uma partezinha, uma coisinha ou outra, ou o Maple Learn, né? Você vai conseguir utilizar alguma coisinha ali, tá certo? Então, aquele lá é o nosso projeto e aqui nós iniciamos o nosso curso. Sejam todos bem-vindos.